Pode se sentar, igreja. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nesta noite. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Estou vendo uns rostinhos aí que eu não via há muito tempo. Glória a Deus pela vida de vocês. Bem-vindas. Deus seja louvado pela vida de vocês, queridas. E os meus amados irmãos em Cristo, outros que conheci hoje, glória a Deus pela vida de vocês também, em nome de Jesus. Amados, Deus colocou uma palavra no meu coração nesta semana, que antes de falar com vocês neste momento, falou muito, muito, muito comigo. E é assim que sempre acontece. Sempre primeiro a palavra vai falar com o pregador, para depois ser trazida e falar com a igreja, o corpo de Cristo Jesus. E a palavra que eu quero trazer para vocês hoje, amados, está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e é uma palavra muito conhecida de todos nós, mas que Deus faz questão de nos lembrar de tempos em tempos esta passagem, porque realmente ela é muito importante. Eu não sei se vai ser colocado, pastor, lá. Não tá. Não tem problema. Eu espero que os irmãos abram suas Bíblias e vamos ler juntos aqui. 2 Crônicas 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. E a palavra de Deus diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém, queridos? Vou pedir que vocês fechem os olhos por um momento, nós vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar, Senhor, mais uma vez este momento diante do Teu trono e do Teu altar, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, como Teu Filho já orou antes, que esta palavra fique nos nossos corações, Senhor. Que esta semente hoje plantada, Senhor, renda, Senhor, grandes frutos, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. E eu quero te pedir, Deus, que ela fique, Senhor, marcada nas tábuas do nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus, para que ela nos sustente, Senhor, e também, ó Deus, para que ela nos dê a direção que Tu queres que sigamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nesta noite, Deus está mandando um recado para esta igreja. Deus está mandando um recado para este aprisco. Deus está mandando um recado para estas ovelhas. Você não veio aqui por coincidência. Jamais haverá coincidência na vida dos filhos de Deus. Você está aqui hoje porque esta palavra vai falar com você como falou comigo. Amém, queridos? E é uma direção de Deus para nós. E quando Deus está dizendo nesta mensagem que o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, Ele vai ouvir as nossas súplicas, Ele vai ouvir as nossas orações, Ele vai ouvir as nossas preces, e Ele vai sarar a nossa terra. Amém, amados? Em nome de Jesus. A palavra buscar, ela tem um significado muito interessante. Ela significa esforçar-se por achar, esforçar-se por descobrir algo ou alguém. E no hebraico, a palavra darash, que significa buscar também, ela tem até outros significados, além destes, né? Ela tem o significado de investigar, de inquirir, de indagar, de perguntar. Então, amados,
quando Deus está falando aqui conosco, neste momento, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Ele está dizendo, se o meu povo se esforçar por me encontrar, por buscar a minha presença, eu vou sarar a sua terra. Eu vou mudar a história da sua vida. Eu vou fazer as coisas acontecerem. Mas é necessário que haja da nossa parte um esforço. Vejam bem o significado desta palavra. E quando Deus estava falando assim comigo, eu fui procurar também a palavra presença, o significado da palavra presença. Na verdade, não tanto o significado, mas eu descobri, eu encontrei que quando a palavra presença aparece na língua hebraica, muitas vezes ela é utilizada, ela é traduzida como face. Então, aqui, buscar a minha face, nada mais é do que buscar a minha presença. Do que se esforçar para achá-lo, do que se dedicar para encontrá-lo. Então, nesta noite, amados, Deus está dizendo o seguinte para nós, para mim e para vocês: esforçai-vos por me encontrar, esforçai-vos por me achar, por achar a minha presença, a minha face. Amém, queridos? Este é o grande recado desta noite por parte de Deus. É o grande recado. E o mais interessante é que Deus não está falando com qualquer pessoa, não. Deus não está falando com todos os seres humanos da face da terra. Deus não está se dirigindo a todos. Nem estava naquele tempo e tampouco está se dirigindo a todos neste momento. Deus está falando especificamente a um grupo de pessoas. A um grupo seleto de pessoas, que somos nós, seus filhos. Porque ele começa o versículo dizendo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então somos exatamente nós, vocês e eu, que precisamos nos dedicar a buscar, nos dedicar a procurar a presença de Deus. Amém, queridos? Somos nós, é conosco que Deus está falando, não é com mais ninguém, é com a sua igreja, com o seu corpo, é com os seus filhos. E Deus está falando conosco, amados, e Ele está dizendo, se o meu povo se humilhar e orar. E a palavra humilhar também tem o significado de render-se, de submeter-se. Então Deus está pedindo que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se submeta, se renda a Ele. Vejam como Deus está falando conosco. Que coisa impressionante. Porque como Ele poderá mudar a nossa vida, as circunstâncias da nossa vida, se nós que somos o seu povo, que somos chamados pelo seu nome, não nos submetermos a Ele, não nos rendermos a Ele, não nos esforcemos para encontrá-lo, para buscá-lo, para achá-lo. Não é verdade, amados? Como Ele vai poder agir nas nossas vidas? Então Ele nos manda um recado nesta noite. Submetam-se a mim. Rendam-se a mim, esforcem-se, esforcem-se, isso requer realmente esforço. Esforcem-se por me encontrar, esforcem-se por me achar. Eu falei para o pastor Evandro que a palavra não vai ser muito longa hoje, não é verdade, pastor? Mas eu vou insistir nestas frases, vou repeti-las, porque eu quero que fique realmente no coração de cada um de vocês, como já está no meu, amados. E Deus quer que nós nos rendamos, que nós oremos e busquemos, nos esforcemos em buscar e encontrar a sua face, a sua presença, porque o desejo dele é perdoar os nossos pecados. O desejo dele é curar, sarar
a nossa terra. Amém, queridos? É mudar a nossa história. Eu vou pedir que vocês abram em 1 Crônicas, irmãos. Capítulo 22. Versículo 19. 1 Crônicas 22, versículo 19. Aqui o rei Davi, o salmista, ele está falando com o seu povo. E ele está dizendo novamente para que o seu povo busque a Deus. E é impressionante como há inúmeras passagens bíblicas nas quais nós lemos esta frase: busquem a face de Deus. E o salmista está dizendo aqui: disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus, e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Amém, queridos? Davi está dizendo: disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma. O significado da palavra dispor-se, desse verbo dispor-se, é dedicar-se. Dedicar-se. Deus está falando hoje e neste momento conosco, para que nos dediquemos, pois, dediquemos o nosso coração e a nossa alma para buscar o Senhor. Eu estava lendo essa mesma passagem bíblica em espanhol, e a palavra alma aparece como ânimo. Então também Deus está dizendo: dedique-se, ou o rei Davi estava dizendo ao seu povo, mas eu creio que inspirado por Deus: dedique-se a buscar-me. Dediquem-se a buscar a minha presença, com o coração e com ânimo. Amém, igreja? Deus está aqui neste momento. O rei Davi falava ao seu povo com relação ao santuário que ia ser erguido, uma edificação que ia ser erguida, mas nós sabemos, amados, que podemos perfeitamente trazer para a nossa vida esta edificação. A edificação da nossa alma, a edificação do nosso espírito, a edificação do nosso relacionamento com Deus, a edificação do nosso ser interior. Porque quando Davi fala que o povo de Deus busque ao Senhor com o seu coração e com ânimo, ou com a sua alma, nós sabemos perfeitamente que dentro de um contexto bíblico, a palavra coração, a palavra alma, fala do nosso emocional, fala dos nossos sentimentos, fala do nosso ser interior, fala do nosso espírito do homem. E Deus está nos dizendo que busquemos a Ele com o nosso coração, com todo o nosso ânimo, com a nossa alma, nos esforçando para isso, em nome de Jesus. Amados, eu estava nesta quinta-feira, no culto da tarde, falando com os irmãos, que eu acredito firmemente que a oração de Jabes foi tão prontamente atendida por Deus, porque ele buscou a face de Deus intensamente. Eu acredito. Na quinta-feira eu falei isto com os irmãos que lá estavam. E ele buscou a face de Deus de uma maneira muito intensa, eu acredito, porque ele começa a oração dele com uma interjeição. Ele começa dizendo: abençoa-me maravilhosamente. E quando eu leio esta interjeição, esta palavra na oração de Jabes, o que eu vejo? Eu vejo uma vontade profunda, imensa de ser abençoado por Deus. Um desejo intenso de ser abençoado por Deus.
E eu falava isso para os meus irmãos, eu falava, eu creio que Deus tão prontamente atendeu a oração de Jabes, transformando esse homem que tinha um nome que significava homem de dores, aquele que causa tristeza, dor, até já foi aqui falado sobre isso. Se ele mudou a vida desse homem e fez com que ele se tornasse mais ilustre do que seus irmãos, ou seja, mais notável, que se destacasse mais do que seus irmãos, porque Jabes, isso no meu entendimento, buscou a presença de Deus e buscou a bênção de Deus de uma forma tão intensa, tão profunda, que teve prontamente a sua prece, a sua oração respondida. E amados, Deus está falando nesta noite aqui conosco. Me busquem, dediquem-se a me buscar, dediquem-se a me procurar. Nós estamos, queridos, vivendo num tempo já difícil. Cada dia que passa, nós mais percebemos que o cenário para a vinda do anticristo está já aí, colocado, montado, já está tudo aí. Recentemente, aliás, nesta manhã, meu filho, que se interessa muito por política internacional, estava me dizendo que ontem, no dia 1º de outubro, os Estados Unidos da América cedeu o domínio que ele tinha sobre a internet às Nações Unidas. Então, amados, as Nações Unidas agora são as que vão dominar ali, né, manejar a internet. Eu não vou entrar nessa questão, mas se vocês procurarem essa informação, vocês vão encontrar na internet com todas as explicações necessárias. E isso já é o cenário preparado para o anticristo, porque ele, tendo acesso a todas as nossas informações, se terá através da internet, através de tudo que nós digitarmos, todos os endereços que buscarmos, ele vai ter um domínio sobre o mundo, que é exatamente o que ele quer e ele precisa. Então, amados, Deus está buscando hoje homens e mulheres de Deus, filhos dele, que realmente se dediquem, que realmente se esforcem a buscar a sua face, para que ele possa sarar a nossa terra. O pastor falava das eleições. Esta terra, este país precisa da cura, precisa ser sarado. Mas só será sarado, só terá cura, a nossa terra terá cura, a nossa vida terá cura, quando nós nos dedicarmos a buscar a presença de Deus. Eu sei que estou sendo repetitiva, mas é proposital. Eu quero que vocês gravem isto, porque Deus está falando conosco nesta noite. Eu não estou colocando isto apenas como palavras lançadas, né, ditas. Eu estou dizendo o que eu estou sentindo e o que eu tenho sentido essa semana toda no meu coração. Buscar a face de Deus. Deus quer que você separe o seu tempo para buscar, uma parte do seu tempo para buscar a sua presença. Ele quer agir na sua vida, mas Ele quer que você tome certas decisões e que você dê certos passos, para que Ele possa operar na tua vida. E eu queria, amados, que vocês vissem comigo mais uma vez outro Salmo 105:4, onde mais uma vez o salmista está dizendo para que busquemos a presença de Deus. Vejam aqui comigo no Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor, diz a palavra de Deus no Salmo 105, versículo 4. E ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Amém, queridos? Então, amados, Deus está pedindo, recorram a Deus, busquem a sua presença, busquem a sua face. Porque quando nós buscamos a sua presença, quando nós buscamos a sua face, tudo o
que está em desordem na nossa vida é transformado, tudo é colocado no lugar. O próprio salmista, o rei Davi, vocês não precisam abrir, mas em outro salmo ele disse assim: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. O próprio salmista, o próprio rei Davi sentia no coração dele, mais uma vez, que ele precisava buscar a face de Deus, que ele precisava buscar a Deus. E ele disse que buscaria. E nós sabemos que Davi era um rei que adorava a Deus, não é verdade? Nós sabemos que Davi, ele compunha músicas para Deus, ele sabia que Davi era um homem que adorava a Deus. O aleluia, o glória a Deus estavam nos lábios de Davi. Davi era um adorador. E eu estava, amados, ouvindo durante algumas semanas que eu já venho ouvindo esta música, porque ela fala tremendamente comigo, que é uma música que tem o título de Aleluia, a música se chama Aleluia. E eu gosto tanto dessa música, irmãos, que eu já procurei essa música, a versão em português, que é a que eu mais gosto, é a minha favorita, é perfeita a versão em português, mas já procurei em espanhol, em inglês e até em hebraico, a tradução em hebraico desta canção, Aleluia, tanto que eu gosto. E na versão em inglês e na versão em hebraico, tem uma parte da canção, da música, que diz que o rei Davi, ele tinha o aleluia nos seus lábios. E aleluia significa louvem a Deus Yahvé, significa adorem a Deus Yahvé. E era o que Davi fazia. Ele adorava a Deus, ele louvava a Deus. Só que um dia Davi, da sacada do seu palácio, viu uma mulher, Batseba. E naquele momento, algo aconteceu na vida de Davi. Ao invés de Davi procurar a presença de Deus, ao invés de Davi se esforçar, porque naquele momento ele precisava se esforçar, para buscar a face de Deus, a presença de Deus, ele se deixou envolver pela situação. Ele deixou que os seus sentimentos, ele deixou que o seu coração se envolvessem com aquela mulher. E o louvor, a adoração, o aleluia, foi arrancado dos lábios de Davi. É o que a canção diz. Essa canção, aleluia, diz que o louvor, que o aleluia, que estava nos lábios de Davi, foi arrancado dos seus lábios. Ele parou naquele momento de adorar a Deus. Ele parou de louvar a Deus. Por quê, amados? Porque ele permitiu que o pecado entrasse na sua vida. Porque ele permitiu que aqueles sentimentos que estavam no seu coração e na sua mente, que o estavam conduzindo por um caminho mau, um caminho errado, o dominassem. Ao invés dele buscar a presença de Deus, ao invés dele se esforçar, se dedicar por buscar a presença de Deus, foi muito mais fácil se entregar ao sentimento errado que começou a florescer no seu coração e na sua mente. E exatamente isso que acontece conosco, corpo de Cristo, igreja, amados, infelizmente. Quantas e quantas vezes nós nos deixamos levar por sentimentos errados, por emoções erradas que nos conduzem por caminhos tortuosos, ao invés de nos esforçarmos para buscar a face, a presença de Deus. E é impressionante, queridos, que eu parei para pensar, primeiro falou comigo, o que tem tirado o aleluia e o glória a Deus dos meus lábios? O que tem tirado, arrancado a minha pessoa de diante da presença de Deus? O que tem evitado com que eu busque a Deus, com que eu me esforce para buscar a sua presença? Muitas vezes não é um pecado como o do rei Davi. Um pecado, no caso aqui, de adultério, de cobiça. Às vezes, amados,
as próprias preocupações, as múltiplas tarefas às quais nos submetemos, às vezes, amados, sentimentos errados de rancor, de mágoa, de ódio, de ira, às vezes, queridos, a incredulidade diante das situações difíceis, nos tiram, nos arrancam da presença de Deus, nos impedem de estar diante dEle. Quantas e quantas vezes vocês e eu já ficamos envolvidos como um redemoinho nas preocupações, nas angústias, na ansiedade, e isso nos impediu de buscar a presença de Deus, a face de Deus. Na quinta-feira, já faz algum tempinho atrás, uma irmã, não desta igreja, por isso não fiquem pensando em ninguém daqui, porque não foi daqui, né? Mas esta irmã me procurou depois do culto e disse assim: Açucena, eu tive uma decepção aí muito grande com um rapaz que ela gostava muito, né? E me deu uma crise de ansiedade tão grande que eu queria arrancar a pele do meu rosto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amados? Eu estou falando de uma mulher cristã, mas que uma decepção forte a atingiu de uma maneira tão intensa que ela ficou tão desesperada que a crise de ansiedade fez com que ela desejasse se ferir. E é impressionante, amados, como quando nós mais precisamos buscar a face de Deus, que é numa situação difícil como essa, é quando menos buscamos. Não é verdade, pastor? É quando menos buscamos. Nós reclamamos, nós gritamos, nós ficamos ansiosos, nervosos, mas parar para buscar, para nos esforçarmos e buscar a face de Deus, a presença de Deus, fica em última instância. Porque você e eu nos deixamos dominar completamente pela ansiedade. Dominar completamente pelo medo. Medo da situação financeira, medo da situação do país, medo da enfermidade, da doença, do diagnóstico médico, medo do amanhã, do futuro, do hoje, medo de tudo. Nós nos deixamos a nossa mente ficar completamente dominada por tantos sentimentos errados, que quando nós paramos para olhar a situação, nós vemos que estamos completamente tragados pelo redemoinho das aflições, pelo redemoinho das angústias. Mas Deus, Ele disse para nós: busca, esforça-te em buscar a minha face, a minha presença. Peça perdão, se submeta a mim, renda-se a mim. Peça perdão pelos seus pecados, reconheça os seus erros. Reconheça que você não tem me buscado. Reconheça que você se deixa dominar pela ansiedade. Reconheça que você não confia em mim. Reconheça que você não aceita que eu sou poderoso para mudar essa situação na tua vida. Reconheça e mude. Peça perdão, porque eu vou sarar a tua terra. Eu vou sarar a tua vida, eu vou modificar a tua história. Deus modificou a história de Jabes com uma oração pequenina. Assim, pequenina. Ele fez com que esse homem que era nada se tornasse mais ilustre, mais notável, se destacasse entre todos os seus irmãos. E a sua oração ficasse registrada nesta palavra, neste livro, para que nós até o dia de hoje a lêssemos. Deus fez isso por Jabes. Por que não fará por nós? Por quê? Deus quer fazer muito mais por nós. Muito mais. Ele quer sim curar você. Ele quer curar o teu emocional, Ele quer curar o teu físico, Ele quer curar a tua terra, Ele quer sarar, mudar a tua história, Ele quer fazer de você um homem, uma mulher, um jovem notável. Notável.
célebre, é o que Ele quer. Deus quer, nestes dias, nestes tempos, buscar a homens e mulheres que estejam dispostos a se submeter a Ele. E não dispostos a fazer a vontade da sua carne, como fez o rei Davi. Porque quando vem aquele sentimento ruim no nosso coração e na nossa alma, se nós nos esforçássemos para buscar a presença de Deus, nós não teríamos às vezes a vida tão encrencada como temos. Nós não escolheríamos caminhos tão errados como escolhemos. Nós não tomaríamos decisões tão erradas como tomamos. Muitas vezes nós temos a nossa vida totalmente desestruturada, porque nós não fizemos algo tão simples, que foi buscar a face de Deus. Cantamos, não é verdade? Tem músicas que falam sobre isso. Nós cantamos, não é mesmo? Nós lemos a palavra, mas nós não colocamos em prática. É impressionante o que acontece conosco. O que acontece conosco? Você está dizendo, você está lendo, você está vendo que Deus está falando através da sua palavra: eu sou o Todo-Poderoso, eu te curo, eu mudo a tua história, eu faço de você uma pessoa nova, eu reestruturo a tua vida, o teu casamento, as tuas finanças. Eu só quero que você me busque. Mas é tão difícil buscar a Deus, é tão difícil separar um tempo para buscar a Deus. Não é verdade, queridos? Que Deus tem que dizer, através da sua palavra: se esforce. Se esforce. Porque requer esforço, amados. Requer muito esforço da nossa parte, da nossa carne. Requer muito esforço. E Deus, Ele conhece muito bem a nossa natureza humana. E é por isso que Ele está falando nesta noite comigo e com você. Se esforce para me buscar. Porque no momento em que você se esforçar para me buscar, no momento em que você se dedicar a me buscar, você não pecará. Amém, queridos? Se Davi tivesse buscado a Deus, ele não teria pecado. E não teria acontecido todo o horror que aconteceu na vida dele. Urias não teria sido assassinado. Ele não teria tido os problemas com os filhos que teve. A situação que ele enfrentou, se ele tivesse buscado a face de Deus. Se dedicado, se esforçado em buscar a face de Deus. É impressionante, amados, como nós, muitas vezes, não entendemos algo tão simples. E deixamos que o inimigo arranque o glória e o aleluia dos nossos lábios. Que o inimigo nos tire da presença de Deus. Como é impressionante. Eu, quando comecei a ler esta palavra, Deus falou comigo. Eu tenho também negligenciado a presença de Deus na minha vida. Eu tenho me dedicado tanto ao trabalho, eu tenho me dedicado tanto às atividades, a tantas atividades, que o buscar a Deus tem ficado na minha vida em último plano. E foi necessário que eu viesse aqui hoje pregar esta palavra para que Deus me mostrasse isso. Para que Deus me alertasse, para que Deus me abrisse os olhos e dissesse: para com tanta atividade, para com tanta agitação, para com tanta preocupação, para com tantos sentimentos, às vezes até descontrolados do teu coração, e busca a minha presença, busca a minha face. Eu quero comunhão contigo. Deus quer olhar para esta igreja, quer olhar para estes bancos, e Ele quer ver adoradores aqui. Ele quer ver, sim, homens e mulheres, jovens e crianças, que verdadeiramente o adorem, em espírito e em verdade, e que deixem de lado tantos e-mails, tantos WhatsApps, tantas mensagens no WhatsApp, tanto Facebook, tantos meios de comunicação.
e busquem a sua face. Porque, queridos, nós estamos buscando a nossa própria força. Nós estamos buscando solucionar os nossos problemas na nossa força, no nosso braço. E nós temos tempo para tudo. Eu tenho tempo para tudo, por incrível que pareça. Menos para me separar, ou separar um tempo da minha vida para buscar a Deus. Então, quando Deus falou desta palavra, Ele primeiro falou comigo. E Ele primeiro puxou a minha orelha. E eu pedi perdão, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu ouvi aquela canção de Aleluia, eu lia a letra da música, e eu realmente chorava na presença de Deus. Porque eu percebi como o aleluia e o glória a Deus foi arrancado dos meus lábios. E eu nem percebi, nem estava notando. Porque a gente fica tão envolvida no trabalho, nós, as pessoas, ficamos tão envolvidas com o trabalho, até com as atividades da própria igreja, e a gente acha que a gente está na presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. As atividades que você tem na igreja, no ministério, não estão fazendo com que você busque a presença de Deus. A presença de Deus é individual, e é você, no teu quarto, no escondido ali, no teu cantinho, para falar com Deus, para ouvir a sua voz, para ter intimidade com Ele. É nesse momento que você realmente busca a presença de Deus. Eu venho aqui para intercessão. Eu venho aqui para os cultos de quinta-feira. Nesse momento eu não estou buscando a presença de Deus. Eu estou intercedendo, estou entrando na brecha pela igreja, eu estou trazendo a palavra, o alimento, ou orando pelas pessoas, pelas vidas, mas eu não estou buscando a presença de Deus. A presença de Deus eu só busco e só encontro, por isso é que Deus diz, esforçai-vos para me encontrar, para me achar, quando eu fico a sós com Ele. Quando eu fecho a porta do meu quarto e quando eu me derramo na presença dEle. Deus fala naquele darash, naquela palavra hebraica que significa também inquirir, indagar, perguntar. Ele quer que você pergunte, Ele quer que você indague. Mas você está perguntando o que Ele quer para você? Você está perguntando, você está indagando a Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? Você está fazendo essa pergunta a Deus? Porque eu não estava. Porque eu venho num redemoinho de atividades, de segunda a segunda, e eu não paro para perguntar qual é a tua vontade, Senhor. O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Ou mesmo que pergunte, Senhor, o porquê disto? Por que esta situação? Porque eu tenho certeza que se eu parasse para perguntar a Deus qual é a vontade dEle para a minha vida, ou o porquê desta situação que eu estou enfrentando, Deus falaria comigo. Ele me daria a resposta. E no momento em que eu o buscasse de todo o meu coração, Ele sararia a minha terra. Ele sararia a minha vida e Ele vai sarar. Ele vai sarar. Deus quer um tempo conosco, amados. Deus quer um tempo conosco. Muitas vezes você acha que você está tendo um tempo com Deus. Mas eu me lembro, só um parênteses aqui, quando meus filhos eram pequenos, a Karina deve se lembrar, ela era bem pequena. Houve uma época da minha vida que eu trabalhei em São Paulo, nós morávamos em São Paulo, que eu trabalhei como secretária bilíngue. Eu falo o espanhol e o inglês, né? E naquele escritório de advogados, eles precisavam de uma secretária que falasse tanto inglês como espanhol. E eu fiquei muito contente desta oportunidade de trabalho, ganhava bem, só que vocês conhecem as distâncias de São Paulo, Santos, de São Paulo, não Santos, morávamos lá. E nós morávamos na zona sul e era lá na norte em que ficava o escritório de advocacia.
Então eu enfrentava um trânsito muito grande para ir e muito grande para voltar. Com isso eu tinha que sair muito cedo de casa e acabava chegando muito tarde, porque às vezes havia reuniões e eu tinha que ficar até a reunião terminar. E foi por um período curto da minha vida, porque quando eu comecei a perceber que eu não tinha mais tempo para minha família, eu não tinha mais tempo para os meus filhos, eu quase nem via mais meus filhos, foi um período pequeno, mas aconteceu. Eu tive que optar, obviamente, e optei pela minha família. Eu deixei o emprego, pedi demissão e optei pela minha família. Porque não adianta, amados, não adianta você estar ali junto com seus filhos e não dar atenção a eles. Isso não é estar na presença deles. Isso não é estar na presença dos seus queridos. Você está só ali de corpo presente junto, mas que tempo você dedica para falar com eles? Para conhecer a vida deles? E que tempo você dedica para falar com Deus? Que tempo você dedica? É a mesma coisa, queridos. É a mesma situação. Eu gostaria muito, sabe o que eu gostaria, amados? Eu adoraria que nós ensinássemos os nossos pequeninos, os nossos filhos, desde a mais tenra idade, a buscar a presença de Deus, a se esforçarem para buscar a presença de Deus. Seria tremendo se aqui no cultinho, se em nossos lares, nós desde a mais tenra idade ensinássemos os nossos filhos, os nossos netos, a terem um tempo com Deus. Vem aqui, meu amor, vem aqui, vamos ter agora um tempo com Deus. Vamos falar com Deus? Vamos conversar com Deus? Conta as tuas coisas para Deus. O que você fez hoje na escola? Fala para Deus. Conta para Deus. Papai quer ouvir. Papai do céu quer ouvir o que você fez hoje na escola. Deus quer ouvir a tua voz. Não apenas para pedir, pedir e pedir, mas também para adorá-lo, para glorificá-lo, para dizer o quanto ele é importante para você, o quanto você o ama, o quanto ele é essencial na tua vida. Queridos, quando nós começarmos a buscar a face de Deus como igreja, como corpo, eu tenho certeza absoluta que não apenas a nossa vida vai mudar, mas o nosso país vai mudar, porque nós vamos estar plantando boas sementes, queridos. Boas sementes que vão irradiar a luz, a força de Cristo Jesus. Então, nesta noite, amados, nesta noite Deus está falando para esta igreja: busquem a minha face. Busquem a minha face. E eu quero que neste momento você faça uma reflexão. Pare para pensar um instantinho. O que está tirando você de diante da presença de Deus? O que tem tirado você de diante da presença de Deus? Pense. Pense. Já pensou, pastor? Se nós pudéssemos fazer aqui um dia, uma tarde, de umas 2 horas que fosse, só para buscar a presença de Deus, nos reunirmos só para isso, louvando a Deus. Eu digo à tarde porque durante a noite não nos é permitido, mas durante o dia, louvar a Deus, glorificar a Deus, dar glória, aleluia. Buscar a face de Deus, perguntando, indagando: Senhor, o que Tu queres para a minha vida? Senhor, o que Tu queres que eu te faça? Porque a gente sempre está pedindo: Senhor, faz para mim, mas a gente não para perguntar: o que Tu queres que eu te faça, Deus? Tudo é vinde a mim, sempre. Então vamos começar a refletir, vamos amadurecer como igreja, irmãos, vamos amadurecer como corpo, vamos ser homens e mulheres que verdadeiramente sejam adoradores. Você não quer ser um adorador? Sim ou não? Amém, eu também quero. Eu também quero ser um adorador. Então não podemos ficar sufocados pelas preocupações. Quando você começar a sentir que a angústia, o medo, a preocupação, a ansiedade começam a invadir a tua alma e o teu coração, lembre-se desta palavra e busque a face de Deus. Amém, igreja? Busque a face de Deus. Se separe para buscar a face de Deus.
Onde quer que você esteja, se você tiver que acordar mais cedo, acorde. Se você tiver que deitar mais tarde, deite. Se você tiver que se dirigir ao toalete ali onde você trabalha, não importa, busque a face de Deus. Busque a face de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, queridos, que eu senti vontade agora de falar, já terminando praticamente. O meu filho, nós estamos orando muito para que ele volte para a igreja, para que ele volte para a casa do Senhor, faça parte do corpo de Cristo. Os irmãos, todos têm acompanhado, não, sempre tenho dito isso, o pastor Evandro já tem conversado com ele mais de uma vez, se tem reunido com ele. E houve um tempo que nem louvor dava para pôr em casa, porque ele já se sentia incomodado. Ele saía, eu fechava a porta do quarto, nem o louvor que nós colocávamos, meu marido e eu gostamos muito de ouvir os louvores, ele não queria ouvir. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, incrível, que aconteceu ontem na minha casa, irmãos. Ontem, quando eu comecei a buscar a face de Deus, quando eu comecei a entender que eu não tinha tempo para Ele, e quando eu comecei a me arrepender com sinceridade de coração, falar: Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque como eu tenho sido negligente contigo, Senhor, de buscar a Tua face. E quando eu comecei nestes dias, nesta semana e ontem, a me colocar diante de Deus, a buscar a Sua face, a separar um tempo para buscar a Sua face, a Sua presença. Quando nós colocamos ontem cânticos de louvor, eu coloquei lá e falei: Daniel, eu vou pôr os cânticos de louvor, porque eu preciso ouvir esses cânticos de louvor, eu quero ouvi-los, e eu vou deixar a porta aberta, ali de onde está o som, né? Porque eu quero ouvi-lo, ouvir os louvores. Se você não quiser, paciência, mas se eu quero ouvir. Vocês sabem o que aconteceu, irmãos? Eu fiquei ouvindo aqueles louvores a Deus, e eu estava na sala, e meu filho estava na cozinha, meu marido estava na sala comigo, e de repente nós dois escutamos o Daniel cantarolando os cânticos de louvor a Deus. Isso para mim foi... não há palavras. O que faz você separar um tempo para Deus, a diferença que faz. Deus opera, porque Deus é Pai, porque Ele tem amor pela tua vida, porque Ele quer sarar a tua terra, Ele quer mudar essa situação, essa condição difícil. E meu filho começou a cantar, junto com os louvores. E eu falei: Deus, como Tu és maravilhoso, obrigada, Senhor, obrigada, obrigada. O que o Senhor fez em poucas horas é impressionante. E eu me senti ainda mais determinada a trazer esta palavra para vocês, meus queridos, muito mais determinada. Por isso eu estou insistindo: dediquem tempo a Deus, dediquem tempo a Deus. E vocês vão ver o que Deus vai fazer na casa de vocês. E aqueles que têm filhos pequenos ainda, ou adolescentes, comecem a mostrar a eles a necessidade de separar um tempo para Deus. Façam com que eles se habituem, que isso se torne um hábito na vida deles. Porque tudo é um hábito, queridos, é um hábito. Se eles se habituarem a ter um tempo com Deus, a separar uns minutos do seu dia para estar na presença de Deus, eles vão ser homens e mulheres que vão ter o aleluia em seus lábios, e ninguém vai arrancar esse aleluia dos lábios deles. Ninguém vai conseguir arrancar essa adoração dos lábios deles, porque eles vão estar firmes com Deus, eles vão ter o hábito de buscar a presença de Deus. Amém, queridos? E eu queria, com a permissão sua, pastor, de fazer um apelo para a igreja. Amém.
eu gostaria que todos vocês, todos nós, não apenas um ou outro, porque eu creio que isto é para todos, não é para um ou para outro. Todos nós, todos vocês, ficassem de pé neste momento, amados, para buscar a presença de Deus. Eu gostaria, amados, que neste momento, queridos, vocês começassem a pensar, a meditar, o que tem afastado vocês da presença de Deus, o que tem tomado tanto tempo de vocês, ou sufocado tanto o coração de vocês, ou preenchido de forma tão absolutamente de vocês, que vocês não têm conseguido separar um tempo para estar em comunhão com Deus, que vocês não têm conseguido se esforçar para entrar na presença de Deus, para falar com Deus. Eu gostaria que você pensasse agora, irmão e irmã, se tem sido a necessidade de estar respondendo as inúmeras mensagens que têm vindo pelo WhatsApp, os e-mails, as reuniões do trabalho, o trabalho secular, as atividades na igreja, a televisão, os teus programas favoritos. Que você comece a pensar, a meditar agora o que tem te tirado da presença de Deus. Deus quer que você esteja na presença dEle. Ele quer que você pense agora se tem sido a mágoa no coração, rancor, tristeza, ansiedade, se tem sido angústia que você tem sentido, se tem sido sofrimento que se transformou em incredulidade, porque você não está conseguindo mais acreditar que Deus pode curar a tua vida, a tua terra, pode mudar a tua história, a tua existência, ou da tua família, ou dos teus queridos, do teu filho, da tua filha, do teu cônjuge. Coloque diante de Deus, como eu também coloquei, irmãos. Fale com Ele. Fale com Ele. Deus, isto não tem me deixado te buscar. E peça perdão. Peça perdão. Porque se você e eu nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Deus sara a nossa vida. Deus cura. Deus traz o refrigério. Deus traz a vitória. Deus modifica os rumos da nossa existência. E ao invés de sermos pessoas como Jabes era, que estava no sofrimento, na angústia, na dor, nós vamos passar a ser notáveis diante dEle. Nós vamos passar a ser homens e mulheres célebres diante dEle. Nós vamos passar a ser homens e mulheres que têm o aleluia, o glória a Deus nos lábios, na boca. Nós vamos passar a ser homens e mulheres que vamos estar no centro da vontade de Deus. E é isto que Deus quer. Ele quer que você esteja no centro da sua vontade. Ele quer sarar a igreja. Ele quer sarar o seu corpo. Quer mudar as nossas vestes. Quer fazer algo novo na nossa vida. E Ele quer fazer algo novo nesta igreja. Eu sei disso, eu creio nisto firmemente. Ele quer fazer algo novo nesta igreja, neste corpo. Nestas ovelhas que aqui estão, neste aprisco, Deus quer fazer algo novo. Então se derrame diante de Deus.
chore diante de Deus. Se você tiver que se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser ficar de pé, fique, mas você precisa pedir perdão, porque de alguma forma, de alguma maneira, você não tem buscado a face de Deus. Você não tem se esforçado. Você tem se deixado envolver por tantas situações que têm gerado tanta ansiedade na tua vida, que você não tem tido tempo para Ele. E eu quero orar agora com você, em nome de Jesus, amado, amada, com cada um de vocês. Ó Deus eterno, ó Pai, ó Príncipe da paz, ó Senhor dos senhores, olha para nós, Senhor. Olha para nós, Deus, olha para esta igreja, Deus, olha para esta tua noiva, Pai. Olha para nós, teus filhos, Senhor, que estamos nesta noite, neste dia de hoje, Senhor, nos colocando diante do teu trono e do teu altar, porque nós queremos, Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor, perdão, perdão, Deus, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Parece que tem se tornado tão banal e tão difícil às vezes, Senhor, pedir perdão, sentindo do íntimo e do profundo do nosso ser a necessidade do teu perdão, Senhor, que parece que fica até difícil dizer isso. Mas nesta noite nós queremos mudar esta situação na nossa vida, Deus. Ó Deus, como nós queremos, ó Deus, como nós desejamos, Senhor. Como nós desejamos buscar a Tua presença. Como nós queremos nos esforçar, Senhor, para buscar a Tua face. Como nós queremos nos dedicar, Senhor, a estar em comunhão contigo, Pai. A ver, Senhor, meu Deus, meu Pai, a intimidade contigo fluir nas nossas vidas, Senhor. Como nós queremos, Deus, sentir a Tua presença, Pai. Deus, como nós precisamos sentir a Tua presença, Deus, como nós precisamos, Senhor. Como nós precisamos, Deus, como é importante para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa como igreja, nos perdoa como rebanho, Senhor. Nos perdoa como teus filhos que somos. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Pai. Pedimos perdão, Deus, por todo o tempo que não tivemos para Ti. Pedimos perdão, Senhor, por todo o tempo, Senhor Deus, que negligenciamos a Tua face, a Tua presença. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão porque muitas vezes vamos dormir a 1, 2 da manhã, respondendo e-mails, trabalhando, Deus. Mas não vamos, Senhor, nos levantar para buscar a Tua face um pouco mais cedo. Não vamos nos levantar, Senhor, de madrugada para buscar a Tua presença. E eu não estou dizendo, Deus, para Te pedir algo que estejamos precisando, não. Apenas para buscar a Tua presença. Apenas para buscar a Tua face. Então eu quero, junto com este corpo, esta igreja, Senhor, que eu sei que Tu muito amas, Te pedir perdão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E te pedir que nos ajudes, Deus. Nos ajudes, Pai. Mudando essa situação em nossa vida. Sarando a nossa vida, Deus. Curando, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, o nosso emocional, Deus. De tantos sentimentos ruins, Senhor, de tanta tristeza, tanta ansiedade, tanta depressão, tanta angústia.
curando a nossa alma, o nosso coração, Senhor. De tantos medos, Pai, tantos medos. Deus, quanto medo, Deus. Medo, Deus, que tem sido plantado pelo inimigo, porque nós não temos tido tempo para buscar a Tua face, Deus, e ter com isto a certeza, Senhor, de que Tu estás no controle da nossa vida, porque nós sabemos que Tu estás, Pai. Tu estás no controle da nossa vida, Tu estás no controle dessa enfermidade, Tu estás no controle desta situação financeira, Tu estás no controle da vida dos nossos filhos, Senhor, cônjuges, pais, irmãos. Tu estás no controle, Deus. Mas nós não temos parado para Te buscar, para ter esta certeza no íntimo e no profundo do nosso ser, Senhor. E temos permitido a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito se encher de dúvidas. Se encher de dúvidas. Duvidar de que o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Criador dos céus e da terra, tem poder para curar a nossa terra, tem poder para curar a nossa existência, a nossa vida, mudar as nossas vestes, fazer tudo novo e nos tornar notáveis, fazer de nós filhos adoradores. Filhos adoradores, ó Deus, nós queremos Te adorar, nós queremos Te adorar. Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a Te adorar, Senhor. Ajuda-nos a dizer aleluia. Aleluia, 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 Senhor. Ó Deus, aleluia, glórias a Ti, meu Pai. Tu eres o Deus Todo-Poderoso. Tu criastes os céus e a terra e tudo que neles há. E nós Te amamos, Senhor. Ó Deus, como nós Te amamos, Pai. Perdoa, Deus, perdoa, Deus, perdoa-nos, Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, meu Pai querido. Perdoa-nos, Senhor, por não termos Te buscado mais. Perdoa-nos, querido Rei, querido Deus, querido Pai. Perdoa-nos por termos duvidado tanto de Ti, Senhor. Por termos duvidado tanto do Teu poder. Perdoa-nos, Pai. Nós queremos nesta noite nos reconciliar contigo, Senhor. Nós queremos nesta noite, Deus, ver as nossas vestes trocadas, não mais manchadas, Deus. As nossas mãos limpas, para Te louvar e Te adorar, Senhor. E cantar um novo cântico a Ti. Um novo cântico a Ti. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada em nome de Jesus. Pelo que Tu fizesses esta noite, nesta igreja, nesta casa, neste rebanho, neste aprisco, Senhor. Pelo que Tu estás fazendo conosco hoje, Deus. Muito obrigada, Deus. Nós vamos buscar a Tua face, como disse o salmista. A Tua face buscarei, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Uma salva de palmas para Deus.